A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, aqui na classe dos adolescentes vencedores, chegamos na lição de número 4 nesse quarto trimestre da CPAD em 2020. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito especial. Estamos analisando aí sobre o tema História da Igreja para Adolescentes. E hoje, o tema da nossa lição de número 4 é um tema também muito legal. Nós vamos conhecer sobre os defensores da fé. Vamos entender um pouco a respeito da patrística. Vamos compreender um pouco também sobre os pais da igreja. E vai ser muito interessante no nosso crescimento em Jesus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar Jesus, falar da palavra de Deus. Por favor, coloque aí nos teus comentários, hashtag Glória a Deus, vai ser muito legal te ter por aqui. Lembrando a você que a gente está com uma ferramenta muito especial, é o Facilita EBD. E claro que eu quero te convidar para visitar o nosso site, onde você vai encontrar recursos especiais para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que deseja dinamizar as suas aulas. Nós temos um treinamento especial para professores da Escola Bíblica e contamos com vocês, se torne um dos nossos assinantes também. A gente está comentando aqui no nosso canal as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes. Você acha tudo isso, tanto o link do Facilita como também todas as nossas lições, nos links na descrição desse vídeo aqui. Você vai encontrar tudo isso organizado. A nossa lição de hoje tem o texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui na classe dos adolescentes vencedores. E o tema da lição de hoje é os defensores da fé. Vamos analisar um período da história da igreja onde Deus levantou homens, servos, tementes ao Senhor, que defenderam a fé, que defenderam doutrinas bíblicas em prol da causa do reino, em prol do crescimento da igreja, combatendo também diversas heresias. E vai ser muito legal compreender esses personagens que surgem no decorrer da história. É muito importante a gente ter noção também de alguns focos bíblicos, da palavra de Deus, da gente olhar para a Bíblia. E eu quero destacar já para você alguns versículos. O primeiro está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. É o nosso texto bíblico. A gente precisa olhar para a Bíblia antes de ministrar a nossa aula. E o nosso destaque está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Faça essa leitura com os teus alunos. A leitura bíblica é importante. O primeiro ponto da nossa lição, que é praticamente a nossa introdução, ele trata exatamente sobre o seguinte assunto: a importância de conhecer os apologistas e o que eles defenderam. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Antes da gente entender sobre essa questão, vamos entender inicialmente sobre o que é apologia, o que é ser um apologista. O apologista é aquele que trabalha em defesa da fé, porque a palavra apologia é defesa. E esses apologetas são aqueles que defendiam a fé. Em outras palavras, defendiam a doutrina fundamental bíblica, a doutrina a respeito, por exemplo, da divindade de Cristo, a respeito da divindade do Espírito Santo, a respeito do próprio crescimento da igreja doutrinário. Eles definiram essa questão, defendendo a causa do Evangelho, visando as Escrituras, a palavra de Deus. E o historiador norte-americano James Garland, falando sobre o assunto, chega a dizer que, infelizmente, hoje, lê-se pouco sobre os apologetas, sobre os apologistas, aqueles homens que dedicaram a sua vida em defesa do Evangelho, em defesa das doutrinas bíblicas, em defesa da palavra de Deus. Por quê? No percurso da igreja, várias heresias surgiram no caminho, querendo se infiltrar no meio da obra de Deus, se infiltrar no coração do povo de Deus. E é aqui que Deus levanta servos tementes, conhecedores da palavra,
para poder levantar a bandeira do Evangelho, para poderem levantar a doutrina de Cristo, para poderem exaltar a doutrina de Cristo, para poderem apresentar as obras do Senhor a partir da Bíblia. E nos primeiros séculos da história da igreja, nós percebemos que Deus levantou servos tementes, homens de Deus que defenderam a causa de Cristo, que defenderam o Evangelho, que levantaram a bandeira que nós precisamos levantar. Hoje, na nossa lição, nós vamos compreender sobre esse assunto, compreender sobre o perfil de alguns desses homens que a própria lição destaca para vocês. E é claro que a gente vai avançar agora para o segundo ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Paulo e João, os primeiros apologistas. É claro que nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para a Palavra de Deus, olhar para as Escrituras. Nas Escrituras, nós percebemos exatamente que no período da igreja primitiva, algumas heresias se levantaram contra a fé dos irmãos, se levantaram contra a igreja de Deus, se levantaram contra a causa do Evangelho. Isso é tão interessante que quando nós lemos em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Paulo combate essas heresias, chamando até mesmo de outro evangelho que alguns irmãos estavam se apegando. Paulo, por exemplo, combateu muito essa questão de junção do judaísmo com o cristianismo, de junção do judaísmo com o evangelho, demonstrando exatamente que a vida em Cristo é uma vida pela fé e não pelos ritos e costumes judaicos. Paulo, como um apologista, ele defende a crença pela fé e não somente a crença pelo fazer, por algo em troca, a crença pelo judaísmo. Ele defende a crença em Jesus somente pela fé, pautado nas Escrituras. O Paulo da Bíblia é o primeiro apologeta que nós encontramos na Palavra de Deus. Outro personagem que aparece também nas Escrituras, que exerce um papel assim espetacular, é o próprio João. O apóstolo João foi um grande apologeta, foi um grande apologista. Por quê? No período em que ele escreve o Evangelho de João, por exemplo, ele está combatendo uma grande heresia que está se infiltrando na igreja. João, quando escreve o Evangelho, ele escreve com o objetivo de combater uma heresia conhecida como o gnosticismo. O gnosticismo estava se infiltrando na igreja com a seguinte doutrina e com o seguinte ensinamento: que era necessário obter a salvação pela sabedoria, que era possível as pessoas obterem a salvação por negar a sua carne. E essa salvação deveria ser da seguinte maneira: você deveria buscar um status de sabedoria pela busca da leitura, pela busca da palavra, pela busca da cultura. O gnosticismo também comparava Jesus como um aeon, em outras palavras, uma espécie de criatura de Deus. E o inimigo das nossas almas também como uma criatura de Deus. E o gnosticismo também defendia o seguinte: defendia que o inimigo foi aquele que criou a terra, desobedecendo a Deus, e Deus então decide enviar Jesus para restabelecer essa criação, para tomar essa criação do inimigo para si. Em outras palavras, no sentido básico, é essa ideia que nós conhecemos do gnosticismo. Quando João escreve o Evangelho, ele já escreve o Evangelho combatendo essa heresia. Você percebe no capítulo 1, por isso é importante você olhar lá o capítulo 1 inteiro até o versículo 14, especialmente do versículo 1 ao 14. No versículo 1, João já chega dizendo que no princípio era o verbo, já desmascarando essa questão do gnosticismo. Em outras palavras, no princípio era a sabedoria, era a palavra que o gnosticismo buscava. E esse verbo era Deus, ele deixa claro, é Deus Todo-Poderoso. Esse verbo se fez carne, que é no caso Cristo, que para os gnósticos era uma espécie de criatura. Ele está dizendo, não, Cristo é Deus. Ele habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por causa dele. Olha que doutrinação que João está demonstrando. E João está dizendo, olha, tudo foi baseado nele, por causa dele, por intermédio dele. Sem ele, nada que foi feito existiria. E ele demonstra exatamente o plano de Deus em enviar Cristo para resgatar o homem, para poder jogar por terra esse pensamento herético que estava se aproximando da igreja, misturado aí com filosofia grega.
João então está demonstrando que o plano de Deus está em Jesus, que também é Deus, que se encarna e nos resgata. E nos resgata pela fé, não pelas obras, mas crendo somente em Deus. Esses são os primeiros apologistas da Bíblia, João e Paulo, homens de Deus que são levantados. Daí a importância de perceber que eles defendiam a doutrina centrada em Cristo, a doutrina, a palavra firmada no Senhor. Entendendo sobre isso, vamos avançar para o terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos adolescentes. Justino Mártir. Esse é o terceiro ponto da aula de hoje. Esse personagem surge na história da igreja no segundo século da história da igreja. Ele surge exatamente no ano 165 da nossa era cristã. A gente percebe que Justino Mártir, ele se dedicava ao estudo da palavra, mas também à filosofia. E o que ele faz? Ele utiliza a ferramenta da filosofia para poder defender o evangelho, para poder defender a palavra de Deus. Ele se converte a Cristo, tem uma experiência com Deus e ele utiliza os recursos que ele tem, da sabedoria que ele tinha, do conhecimento que ele possuía pela causa do Evangelho. Ele escreve até alguns textos, ele é um dos pais da igreja e ele escreve alguns textos como, por exemplo, Apologia, que é defesa perante o próprio Império Romano. Ele utiliza exatamente conceitos da filosofia para poder defender os cristãos, a causa de Cristo contra a perseguição romana. Justino Mártir é um servo de Deus que defende a causa do Evangelho. É isso que eu estou dizendo para você. É olhar para a história e perceber que Deus levantou homens com recursos, com conhecimento, para poder defender o Evangelho, a palavra de Deus, falar de Cristo, compartilhar as Escrituras. É claro que o Karl Barth também vai dizer uma coisa interessante muito tempo lá na frente. Ele vai dizer que o Evangelho não precisa de defesa. O Evangelho por si só se defende na sua carta aos Romanos. Mas a gente percebe que Deus usa servos como instrumento, como está utilizando o Justino Mártir, como um personagem que surge na história para defender o Evangelho perante a perseguição romana. Deus levanta homens e mulheres no período certo, na hora certa, com estratégias, com recursos, pela causa do seu reino. Deus pode levantar você, teu adolescente, pela causa do reino. Somente dê lugar para Cristo trabalhar em você. Eu espero que Deus esteja falando contigo. Vamos avançar então para o próximo ponto, que é o quarto ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto: outros grandes nomes. Nesse quarto ponto, a gente vai olhar também que na história da igreja, de forma resumida, Deus levantou outros grandes servos de Deus como instrumentos de Deus para poder defender a causa do Evangelho, para poder defender a causa do reino. Além de Justino Mártir, nós encontramos outros personagens que a lição traz para a gente. Aristides, que viveu no segundo século da nossa era, defendendo a causa do Evangelho perante a perseguição pelo imperador Pio. Ele defendia a causa do Evangelho, demonstrava que o cristianismo era algo levantado por Deus, em uma defesa do Evangelho. Os apologetas, eles combatiam exatamente as perseguições. Tertuliano, que viveu na nossa era entre 160 a 220, você percebe que ele é levantado por Deus para poder falar do Evangelho, falar do reino, defender o cristianismo perante a perseguição do Império Romano, defender o cristianismo diante das heresias que iam surgindo e também defender o cristianismo e demonstrar o comportamento ético de cada cristão vivendo a causa de Cristo, a causa do Evangelho. Os apologetas são uma espécie de profetas que Deus levanta na história para poder defender e viver a causa do Evangelho. Nós olhamos para a Bíblia e olhamos para a história e encontramos homens e mulheres de Deus, servos de Cristo. Outro personagem que encontramos também na história foi Orígenes, que viveu na nossa era entre 185 a 240. Ele foi duramente perseguido pelos imperadores romanos, mas ele não abandonou o Evangelho, não abandonou a causa de Cristo, continuou firme no Senhor, mesmo diante da perseguição do Império Romano. Atanásio, que
que surgiu na nossa era cristã entre 296 a 373 depois de Cristo, defendendo a causa de Cristo, defendendo Jesus como Senhor, como Deus. A divindade de Cristo é defendida por Atanásio de forma espetacular. Ele olha para a compreensão bíblica e ele entende que Jesus é Deus, e ele combate uma heresia que existia na época, que defendia que Cristo era uma criatura, e ele defende claramente a divindade de Jesus como Deus, ao ponto de influenciar exatamente na questão do credo em Cristo. E esse credo foi estabelecido pela própria Igreja Romana nesse período em que ele viveu. Então são homens que são influências para a sua geração. E a influência que eles levam é a causa do Evangelho. Não é a influência que nós encontramos hoje por esses blogueiros e esses youtubers que surgem por aí, ensinando as crianças a fazerem aquilo que é errado, distorcendo a causa de Cristo. Precisamos nos levantar como esses apologetas, apresentar Cristo para o mundo, apresentar Cristo para a sociedade. Outro personagem que nós encontramos também na história é o Augustinho, que surge exatamente em 354 e vive até 430. O Augustinho, ele se converte ao ler as Escrituras, ao ter uma experiência com Deus. Sua mãe, Priscila, orava pela sua conversão e ele se torna uma influência do Evangelho, combatendo as heresias no seu tempo. Deus está à procura de jovens, de adolescentes que dedicam a sua vida à causa de Cristo, que dedicam a sua vida à causa do Evangelho. Quem sabe você pode se tornar um apologeta de Deus. Que Deus te levante em Cristo. É claro, te aguardo por aqui na nossa próxima aula. Se contribuir com você de alguma maneira, coloca aí os teus comentários, tá? Eu quero saber o que você achou da aula de hoje. E a próxima lição de número 5, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: paganismo do cristianismo. Você não pode perder a aula que vem, tá? Te aguardo por aqui em Cristo, que Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até lá, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de escola bíblica dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de escola bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de escola bíblica dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre, para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.